Assim. Mas ela acordou um dia e disse: eu não posso ficar assim para sempre. E eu fiquei sabendo que tem uma multidão esperando Jesus. Eu vou para o meio dessa multidão. Ela não se preocupou naquele momento se ela ia ser apedrejada. Ela não se preocupou naquele momento se as pessoas iam lixar ela ou não. Ela não se preocupou com a sua dificuldade. Naquele momento, o único alvo que ela tinha no seu olhar era Jesus. E é interessante que nós só vamos conseguir milagre na nossa vida se nós olharmos para Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você começa a olhar para Jesus e tira o olho da sua dificuldade, você começa a viver o milagre de Deus na sua vida. Vou repetir. Quando você começa a tirar os olhos da dificuldade e olhar para Jesus, você começa a viver o milagre de Deus na sua vida. A Bíblia também vai dizer que Pedro estava juntamente com os discípulos em determinado tempo, e eles estavam atravessando esse mar que era um mar de prova, não é possível. Pedro acho que ele falou assim: acho que eu vou seguir o conselho de Jesus, ser pescador de homens, não de peixe, porque eu já tive crise nesse peixe, fiquei um tempo, não peguei peixe, o barco tenta afundar, um monte de coisa acontecendo, e a Bíblia vai contar que, certa vez eles estão atravessando e vem uma tempestade, no meio da noite, e o barco meio que balança para cá, balança para lá, e eles começam a ficar com medo, e de repente no meio daquela escuridão inteira, ele vê um vulto branco, andando sobre as águas, e aí todo mundo começa a ficar mais apavorado ainda. Imagina só, o barco afundando, você correndo o risco de morrer porque o barco vai afundar, o barco está afundando, tempestade de um lado, raio de outro, aí você olha para frente e vê um fantasma, está tudo errado. E aí eles começam a gritar: é um fantasma. Por quê? Porque o medo, ele nos faz ver coisas que não vemos. O medo, às vezes Jesus aparece para a gente, está manifestando a sua presença, mas o medo nosso é tão grande de dar errado as coisas, que a gente olha e diz: ó, é um fantasma. E aí eles começam a gritar: é um fantasma. Jesus fala: não, sou eu. E aí Pedro, que é ousado como sempre, naquele momento que ele vê Jesus ali, porque quando a gente vê Jesus, a gente começa a esquecer dos problemas nossos, de cada dia. Quando a gente entra aqui, muitas vezes a gente entra, sabe, cansado, cheio de dificuldade na nossa casa, aí quando você entra aqui, você começa a ouvir uns louvores abençoados, te adoramos, aí você esquece do teu problema, você esquece da tua dificuldade, você estava em casa, você esquece que você estava enfermo, você esquece que as coisas não estavam dando certo, porque você está começando a olhar para Jesus, e aí Pedro olha para Jesus, e Jesus diz: venha, você quer ver, sou eu, venha, ande sobre as águas. E aí quando a gente olha para Jesus e deixa de olhar para as tempestades da vida, a gente começa a viver o milagre de Deus. Essa mulher disse: eu vou olhar para Jesus. E o texto vai dizer que a mulher, ela se aproxima por trás de Jesus e toca na borda ou na orla do seu manto. Às vezes eu já passei muitas vezes por esse texto, e sinceramente eu não tinha observado isso. Por que é que essa mulher resolveu tocar na orla
das vestes de Jesus. Por quê? Porque aquela mulher, ela olha para Jesus como a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, e ela faz um propósito com ele. Porque o que tinha de tão especial que ela poderia simplesmente, era mais fácil para essa mulher chegar por trás de Jesus e tocar o ombro. Sim ou não? Porque a orla, ela estava embaixo, lá no final. Era mais fácil ela tocar a cabeça de Jesus. Era mais fácil ela tocar as costas de Jesus. Mas ela resolve tocar a orla. E para tocar a orla de Jesus, ela tem que o quê? Ela tem que descer. Ela tem que praticamente ela tem que se arrastar no chão. Ela tem que entrar entre as pernas das pessoas, porque pensa bem, imagina comigo, Jesus está ali, os guardas de Jesus, segurança de Jesus estão ali, os 12 apóstolos cercando Jesus, uma multidão está ali, e ela tem que vir por baixo ali de todo mundo ali para tocar, ela tem que se humilhar, ela tem que se curvar. Sabe, para a gente ter os milagres de Deus na nossa vida, a gente tem que se humilhar, a gente tem que entender que não depende de nós, e o problema muitas vezes é quando a gente se depara e olha para Deus e diz, não depende nada de mim, por quê? Porque a gente sempre quer fazer alguma coisa para ajudar Deus, mas o que a gente tem que fazer é colocar Deus no lugar dele e nós no nosso lugar. Essa mulher se encurva para tocar nas vestes ou na orla de Jesus. O que tinha nessa orla? Aí eu vou para o livro de Números, no capítulo 15, e o verso 37, e aí eu vou ver por que essa mulher tocou naquela franja, que a orla é aquela franja, uns cordões que tinha no final da roupa de Jesus. Números, que foi escrito por Moisés, capítulo 15, o verso 37, vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Moisés, dê a seguinte instrução ao meu povo. Você é povo de Deus, sim ou não? Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com fio azul. Quando vocês virem essa franja, vocês recordarão primeiro do mandamento do Senhor. Aquela mulher olhou para aquela franja e ela entendia, ela vivia aquele contexto, ela sabia daquilo. E ela diz, eu tenho que entender que existe um mandamento de Deus, que existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, porque o texto vai dizer, quando virem as franjas, recordarão do mandamento do Senhor e o cumprirão, assim não sereis infiéis, seguindo o desejo do seu coração e dos seus olhos. As franjas o ajudarão a lembrar que deve obedecer a todos os mandamentos e ser santo para o seu Deus. Ou seja, as franjas serviam para recordar a palavra de Deus. Tipo, olha uma palavra de Deus, que não existe maldição para o povo de Deus obediente, que está debaixo da sua obediência.
e a de sua palavra. Presta atenção. Salmo 91, tenham aberto lá na estante. Como é que diz o primeiro versículo? Hã? Quem pode me ajudar? Aquele, a sombra, esse salmo é para todo mundo? Hã? Esse salmo, o que o salmo vai dizer? Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio e o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus em quem confio, pois Ele me livrará das armadilhas da vida, me protegerá das doenças mortais, Ele me cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. Não tenha medo do terror noturno, nem da flecha que voa durante o dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Pergunta, esse salmo é para todo mundo? Sim ou não? Mas você quer que esse salmo seja para a sua vida? Então, qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é o versículo de número 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que abre a Bíblia no Salmo 91, mas é aquele que procura estar debaixo da proteção de Deus, é aquele que procura estar debaixo da orientação de Deus, é aquele que procura estar debaixo do querer de Deus. Aí o diabo não toca, a serpente não pica, o terror noturno não vem, a enfermidade não vem, porque ele está debaixo da proteção de Deus, porque ele escolheu. Agora, só eu ler isso aqui resolve o meu problema? Não, eu tenho que praticar essa palavra. Então, a mulher, voltando lá para Números, capítulo 15, o verso de número 39, quando virem as franjas, recordarão dos meus mandamentos, e os cumprirão, assim não serão infiéis, segundo o desejo do seu coração, e dos seus olhos. As franjas o ajudará a lembrar que deve obedecer a todos os meus mandamentos e ser santo para o seu Deus. Eu sou o Senhor Deus que te tirou da terra do Egito. Aquela mulher, quando ela vai tocar na franja, ela entende que ela vai tocar na palavra de Deus. Ela faz um compromisso com Deus, dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje eu vou seguir os mandamentos de Deus, a partir de hoje eu vou querer seguir aquilo que a palavra de Deus fala para mim. Porque o texto vai dizer: vocês recordarão da minha palavra. E essas franjas ajudará a lembrar que deve obedecer todos os meus mandamentos e ser santo. Então, quando ela vai tocar nas vestes de Jesus, quando aquela mulher vai tocar nas vestes de Jesus, ela não toca simplesmente numa roupa, ela toca na palavra viva de Deus andando sobre a terra. Ela não toca somente num texto escrito, ela toca no verbo vivo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela toca na palavra encarnada, na palavra andando no meio do seu povo. E ela faz um compromisso: a partir de hoje, eu vou seguir essa palavra, porque o texto vai dizer, quando você tocar, você vai recordar dos mandamentos,
Você vai analisar a sua vida. Então não foi só porque ela tocou num pano, irmão. Foi porque ela fez um voto e assumiu um compromisso com Deus naquele momento. Senhor, olha a minha situação, olha como eu estou, não posso viver, apesar de eu ser uma filha de Israel, eu não posso viver do jeito que eu estou vivendo, eu preciso mudar a minha vida, e a única maneira de mudar a nossa vida é através da prática dos princípios da palavra de Deus. Quando você começar a cumprir a palavra de Deus na sua vida, milagres vão começar a acontecer na tua vida. Essa mulher, ela diz: eu vou tocar na palavra encarnada, eu vou tocar no verbo encarnado, e ela se aproxima por trás, ela se humilha, e ela toca na borda, na franja do manto, e no mesmo instante, a hemorragia de 12 anos para. Por quê? Porque ela assumiu um compromisso. Ela recordou que a bênção de Deus, ela vem através da obediência da palavra de Deus. Ela entendeu que a prosperidade de Deus, ela vem pela obediência da palavra de Deus. Quem sabe essa mulher, ela se lembrou da promessa que Deus fez para Josué, que abrange todas as pessoas que segue e cumpre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não muda, ela continua sendo fiel e verdadeira. E uma das promessas de Deus para Josué, que se estende para cada um de nós, diz: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. E aí Deus vai fazer uma promessa para Josué e uma promessa para você, mas uma promessa, um acordo de duas partes. Você faz a sua parte e eu faço a minha. E qual é a minha parte? Aí Deus vai dizer: tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim será bem sucedido em tudo que você fizer. Você quer colocar as mãos nas coisas e prosperar, irmão? Comece a obedecer a palavra de Deus. José é exemplo disso. Tudo que José, parece que ele tinha lá o encantamento de Midas, né? A história grega diz que Midas, ele recebeu uma maldição, que tudo que ele tocava virava ouro. Já imaginou você, irmão? Com esse toque? Só que para uns que pensavam que era benção, não, porque ele foi lá, tocou na mulher dele, e a mulher dele virou uma estátua de ouro. Mas José era diferente. Tudo que colocava na mão de José prosperava. José foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Ele entrou lá como um escravo menor, o recém-chegado é aquele que faz o serviço pior, mas dava o serviço pior para José fazer, ele fazia. Potifar olha lá e falou: não, vou colocar ele como chefe de todo mundo aqui. Aí teve aquele BO lá da mulher. José foi para a cadeia e ele começou lá. O carcereiro olha para ele lá e fala assim: esse cara tem algo diferente. Tudo que ele põe a mão prospera. Entrega a chave da coisa. Hoje você vai ser chefe da facção aqui no presídio. E aí José fica ali cuidando de todo mundo. Aí ele sai de lá, vai desvendar um sonho de Faraó. Faraó coloca eles como segundo. Por quê? Porque tudo que José colocava as mãos prosperava. Por quê?
Porque ele cumpria a palavra de Deus. E a palavra vai dizer para Josué e vai dizer para mim e para você: tenham cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Lá no trabalho você vai ser bem-sucedido, lá na sua escola vai ser bem-sucedido, no seu casamento vai ser bem-sucedido. Por quê? Porque você resolveu colocar em prática a palavra de Deus. Promessa de Deus. Aquela mulher, quando toca, ela toca na promessa de Deus. Entendendo nessa noite, meu amado irmão, eu não sei se você está entendendo para onde Deus quer te levar. Não vai ter nenhum pano para você tocar aqui, para a sua vida ser transformada, não. Mas vai ter a palavra de Deus, que se você assumir um compromisso de viver a palavra de Deus, de não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, Deus o dá a partir de hoje, eu te garanto, em nome de Jesus. Ele diz: não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, nem para um lado nem para o outro. Assim será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Irmão, está aqui, ó, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso. Colocado aqui então em alguns passos. Primeiro, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Medite na lei, medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque só assim você prosperará e terá sucesso em tudo. Não é numa coisa, é em tudo que você fizer. Aí eu te pergunto: tem algum segredo da bênção de Deus nos alcançar? Então por que não acontece na nossa vida, irmão? Por que não está, que nada muda na nossa vida? Porque a maioria de nós não medita, a maioria de nós não lê Bíblia, né? Se não tivesse o telão para colocar a Bíblia aqui, eu poderia falar qualquer coisa para a igreja e vocês acreditariam. Porque hoje a gente não usa mais Bíblia de papel, mas também alguns nem a Bíblia no celular não abre. E eu poderia falar qualquer coisa, e vocês iam ter como verdade. Mas a única verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é power, ela é poder. Então quando você vem para a igreja, mesmo que você não tenha uma Bíblia de papel, baixa a Bíblia no seu celular e quando falar assim, olha, abre em tal, aí você vai abrir, porque só assim você vai aprender a tomar gosto pela Bíblia, e só assim você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, e só assim você vai ter a palavra de Deus para você meditar de dia e de noite, e só assim a sua vida prosperará e você será bem sucedido, só pela palavra de Deus. Só por isso. Então essa aqui sabe, essa aqui é a ferramenta. É ela que mudou a vida daquela mulher.
Não foi porque ela tocou naquelas vestes, não, mas foi porque ela tocou na palavra viva de Deus encarnada andando nessa terra. A palavra de Deus, ela ainda liberta, irmão. Aleluia. Tenha orgulho de andar com a palavra de Deus, tenha orgulho de ler a palavra de Deus, tenha orgulho de meditar na palavra de Deus. Se você quiser ser bem sucedido e você quiser prosperar em todos os seus caminhos. Eu sou pastor de uma igreja que eu estou levando para o céu. Talvez você vai falar assim, mas não vou vir mais na quarta-feira não. O pastor falou que não vai mandar colocar a Bíblia aqui, como é que eu vou ler? Irmão, baixa a Bíblia no seu celular. Compra uma Bíblia. Eu comprei uma nova esse ano, na verdade comprei duas. Comprei uma Torá, uma Bíblia com 5 livros, só com 5 livros da Torá. E comprei uma de estudo, acho que é Thomas Nelson, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu sei que eu só serei bem sucedido se eu conhecer a palavra de Deus, se eu meditar na palavra de Deus. Aquela mulher, ela disse, eu vou tocar, se eu apenas tocar na palavra de Deus. Você não precisa conhecer muito, você não precisa ser um teólogo, eu ainda acho que você, prefiro que você não seja um teólogo, que você possa acreditar em tudo que está aqui, porque os teólogos começam a duvidar, pastorzão, daquilo que está escrito aqui. Então preciso que você seja uma pessoa leiga, que a Bíblia diz assim, olha, você vai andar sobre as águas, você põe o pé lá e vai andar sobre as águas mesmo, sem discutir, sem ver a física, crê na palavra de Deus, porque só crendo na palavra de Deus, nós vamos ter poder para ser bem sucedido. Eu sei que você quer ser abençoado, eu sei que você quer ser bem sucedido. Eu sei que você já leu o livro de autoajuda, como eu já li bastante, do Augusto Cury, a arma da persuasão. Já falaram para você tomar banho gelado, para você ficar, acordar cedo para produzir mais, já falaram para você acordar às 5 horas da manhã, e começar a ler, a ver os coaches da vida. Mas eu quero dizer para você, já fiz tudo isso, mas a única coisa que mudou a minha vida foi sim, acordar cedo, tomando banho gelado ou não, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, falar com Ele durante a madrugada, para que durante o dia eu pudesse ter vitória. Lutero disse, se eu não orar pelo menos 2 horas a cada madrugada, o diabo vai tomar vantagem sobre a minha vida. Wesley falou, eu preciso orar 4 horas por dia, porque senão, se eu não orar 4 horas por dia, o meu dia vai ser improdutivo. Então você diz que não tem tempo, então você quer ter uma vida produtiva, começa a colocar tudo em ordem. Jesus Cristo diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquela mulher tocou na palavra de Deus, e houve cura, e houve transformação. Aí Jesus pergunta, alguém tocou em mim? Pedro disse, Senhor, todo mundo está te tocando, como é que o Senhor disse que alguém tocou? Alguém tocou em mim, porque eu sei que de mim saiu poder. Da palavra de Deus ela sai poder, para transformar a nossa vida. Poder, para transformar a nossa vida. E aí quando aquela mulher viu que Jesus queria que ela falasse, ela vem na frente, Jesus fez com que ela contasse seu testemunho. O que aconteceu com você? A igreja de Jesus tinha testemunho também. O que aconteceu? A mulher falou, foi eu. O que aconteceu? Aí ela vai falar, eu resolvi recordar e obedecer a palavra de Deus, eu fui curada. Ela contou. Então a partir do momento que você levar isso aqui a sério, você vai ver que a sua vida vai ser transformada, vai ser uma vida de milagres. Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor.
Eu quero pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha continuar, ó Deus, derramando da Tua graça. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor visite o coração de cada um de nós, Pai, que o Senhor possa derramar, ó Deus, do Teu poder, que o Senhor possa derramar, meu Senhor, da Tua graça, que o Senhor possa derramar, meu Deus, da Tua glória, meu Pai, que o Senhor possa, ó Deus, manifestar, meu Deus, a Tua graça, o Teu poder, que o Senhor possa fazer milagre na nossa vida, Pai, assim como aquela mulher, ó Deus, foi tocada e foi curada pela Tua palavra, pela palavra de Deus, ó Deus, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo o milagre na vida do Teu povo nessa noite, Pai. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Daqui a pouco, 10h30, a gente estará aqui da igreja, fazendo o nosso devocional. No mais, amanhã às 19 horas, a gente aguarda você para a nossa oração. Pai, no nome de Cristo Jesus, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe na sua vida, vai na paz do Senhor Jesus.